A importância da neuroplasticidade na aprendizagem contínua de líderes. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira, junho de 2026. Esta pesquisa mergulha em um dos campos mais fascinantes e revolucionários da ciência contemporânea, a neuroplasticidade aplicada à liderança. Investigamos como o cérebro humano é capaz de reorganizar suas conexões neurais ao longo de toda a vida adulta, e de que forma esse processo pode ser potencializado por meio de práticas intencionais de aprendizagem contínua. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica de estudos nacionais e internacionais, integrando neurociência, psicologia cognitiva, comportamento organizacional e pedagogia executiva. Os achados são diretamente aplicáveis ao universo corporativo, tanto em empresas públicas quanto privadas. Organizações que investem no desenvolvimento neurológico de seus líderes colhem benefícios mensuráveis em termos de inovação, tomada de decisão, resiliência e engajamento de equipes. O artigo aponta caminhos concretos para estruturar programas de treinamento e desenvolvimento baseados em evidências científicas, capazes de transformar a cultura de aprendizagem nas organizações. Para gestores, diretores de recursos humanos e tomadores de decisão que buscam resultados sustentáveis, compreender a neurociência da liderança não é mais um diferencial, é uma necessidade estratégica. As informações aqui apresentadas podem fundamentar decisões sobre capacitação, mentoria e design de ambientes organizacionais que favoreçam o crescimento contínuo dos talentos. A importância da neuroplasticidade na aprendizagem contínua de líderes. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira, junho de 2026. Resumo. O presente artigo examina a neuroplasticidade como fenômeno biológico central para a aprendizagem contínua de líderes em contextos organizacionais contemporâneos. Fundamentado em extensa revisão teórica e análise crítica da literatura científica nacional e internacional, o estudo parte da premissa de que o cérebro adulto possui capacidade duradoura de reorganização estrutural e funcional, contrariando antigas concepções que restringiam essa plasticidade à infância e adolescência. O objetivo geral é compreender de que modo os mecanismos neuroplásticos influenciam a aquisição e consolidação de competências de liderança ao longo da vida profissional. Os objetivos específicos abrangem: identificar os principais substratos neurobiológicos envolvidos na aprendizagem adulta, analisar as condições contextuais e comportamentais que potencializam a plasticidade cerebral em líderes, e propor diretrizes práticas para o design de programas de desenvolvimento de liderança baseados em evidências neurocientíficas. A metodologia adotada é de natureza exploratória e bibliográfica, com abordagem qualitativa, fundamentada em fontes indexadas de alto impacto. Os resultados indicam que práticas de aprendizagem deliberada, mindfulness, atenção plena, exposição a experiências desafiadoras, feedback contínuo e ambientes organizacionais psicologicamente seguros constituem os principais catalisadores da neuroplasticidade em líderes adultos. Conclui-se que a liderança eficaz no século XXI demanda compreensão e aplicação sistemática dos princípios da neuroplasticidade, tanto por parte dos próprios líderes quanto das organizações que os desenvolvem. As implicações práticas alcançam o design curricular de programas de liderança, a cultura organizacional e as políticas de gestão de pessoas. O estudo contribui para o fortalecimento de uma abordagem neurocientífica aplicada à liderança, oferecendo base teórica sólida para intervenções organizacionais orientadas por evidências. Palavras-chave: neuroplasticidade, aprendizagem contínua, liderança, desenvolvimento cognitivo, neurociência organizacional. Introdução. A capacidade humana de aprender ao longo de toda a vida tem sido objeto de intenso debate científico nas últimas décadas. Durante muito tempo, prevaleceu na neurociência a crença de que o cérebro adulto era uma estrutura relativamente fixa, cuja capacidade de modificação era privilégio exclusivo das fases iniciais do desenvolvimento humano.
Essa visão foi progressivamente questionada e, atualmente, existe consenso científico robusto de que o encéfalo adulto preserva capacidade considerável de reorganização estrutural e funcional em resposta a experiências, aprendizados e desafios, fenômeno denominado neuroplasticidade, Pascoal Leone et al., 2005, Doide, 2007. No campo da liderança organizacional, essa descoberta possui implicações profundas. Líderes são profissionais permanentemente expostos a demandas cognitivas complexas, tomada de decisão sob incerteza, gestão de conflitos, comunicação persuasiva, desenvolvimento de equipes, adaptação a ambientes em constante transformação. O desempenho competente nessas funções pressupõe não apenas o acúmulo de experiência, mas a capacidade genuína de aprender, desaprender e reaprender, processos que, sob a perspectiva neurocientífica, dependem diretamente da funcionalidade plástica do sistema nervoso central, Rock, 2009, Siegel, 2012. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo os mecanismos neuroplásticos do cérebro adulto influenciam a aprendizagem contínua e o desenvolvimento de competências de liderança, e quais condições contextuais e comportamentais potencializam esses processos em ambientes organizacionais. Trata-se de questão com relevância simultânea para a neurociência, a psicologia organizacional e as ciências da educação, demandando abordagem interdisciplinar e análise crítica aprofundada. O objetivo geral deste artigo é compreender como a neuroplasticidade sustenta e potencializa a aprendizagem contínua de líderes, com vistas a oferecer fundamentos científicos para o design de programas de desenvolvimento de liderança mais eficazes. Os objetivos específicos são: a. Descrever os principais mecanismos neurobiológicos da plasticidade cerebral relevantes para a aprendizagem adulta, b. Analisar as condições cognitivas, comportamentais e ambientais que favorecem a neuroplasticidade em líderes, c. Examinar as evidências científicas sobre práticas de desenvolvimento de liderança alinhadas aos princípios neurocientíficos, e, d. Propor diretrizes para a aplicação prática desses conhecimentos em contextos organizacionais. A justificativa teórica desta pesquisa reside no crescente interesse da neurociência aplicada pela liderança e pelo desenvolvimento humano nas organizações, Waldman et al., 2011, Boyatzis e McKee, 2005. Do ponto de vista prático, a relevância se evidencia na demanda urgente que as organizações modernas enfrentam por líderes capazes de aprender continuamente em ambientes voláteis, incertos, complexos e ambíguos, o contexto frequentemente denominado pela sigla em inglês VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous, traduzível como volátil, incerto, complexo e ambíguo. Compreender a base neurológica da aprendizagem executiva pode transformar a maneira como as organizações estruturam seus investimentos em desenvolvimento de liderança. A metodologia utilizada é de caráter exploratório e bibliográfico, com abordagem qualitativa. A revisão da literatura priorizou fontes indexadas em bases de dados científicas de alto impacto, como PubMed, Scopus, Web of Science, Cielo e periódicos CAPES, contemplando tanto autores clássicos fundamentais quanto pesquisadores contemporâneos que têm avançado as fronteiras do conhecimento sobre neuroplasticidade, aprendizagem e liderança. 2. Neuroplasticidade, fundamentos neurobiológicos e evolução do conceito. O conceito de neuroplasticidade refere-se à capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura, função e organização em resposta a experiências internas e externas, Kolbe e Wischel, 1998. Essa propriedade se manifesta em múltiplos níveis: molecular, sináptico, celular, de redes neurais e de sistemas. Em nível sináptico, a plasticidade se expressa por meio do fortalecimento ou enfraquecimento das conexões entre neurônios, processo conhecido como potenciação de longa duração, Long Term Potentiation, LTP, e depressão de longa duração, Long Term Depression, LTD, respectivamente. Esses mecanismos constituem a base celular da memória e do aprendizado, Bliss e Lomo, 1973, Kandel, 2001.
Historicamente, Santiago Ramon Y. Cajal, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1906, já especulava sobre a capacidade do sistema nervoso de estabelecer novas conexões. Contudo, foi somente na segunda metade do século XX que evidências experimentais consistentes começaram a demonstrar que o cérebro adulto pode gerar novos neurônios, fenômeno chamado neurogênese adulta, especialmente no hipocampo, região essencial para a formação de novas memórias. Erickson et al., 1998. Essas descobertas representaram uma ruptura paradigmática com o dogma da imutabilidade cerebral. Nos anos 2000, pesquisas com neuroimagem funcional por ressonância magnética, Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI, e tomografia por emissão de pósitrons, Positron Emission Tomography, PET, permitiram observar as mudanças neuroplásticas em tempo real em cérebros humanos vivos. Estudos clássicos com taxistas de Londres demonstraram que o hipocampo dessas pessoas apresentava volume significativamente maior em comparação com grupos controle, correlacionando-se positivamente com o tempo de experiência profissional. Maguire et al., 2000. Esse achado emblemático ilustrou que o aprendizado sistemático de informações complexas, como a geografia detalhada de uma megacidade, é capaz de alterar a anatomia macroscópica do cérebro adulto. Michael Merzenich, considerado um dos maiores pesquisadores mundiais de neuroplasticidade, demonstrou que o treinamento intensivo é capaz de expandir as representações corticais das áreas cerebrais associadas às habilidades treinadas. Merzenich et al., 1984. Em músicos que praticam regularmente seus instrumentos, as regiões do córtex motor e somatosensorial relacionadas aos dedos apresentam maior espessura e maior ativação durante a performance. Esse princípio, denominado representação dependente do uso, Use-Dependent Representation, tem implicações diretas para o desenvolvimento de habilidades de liderança. As competências executivas mais exercitadas tendem a fortalecer suas redes neurais correspondentes. A neuroplasticidade não se restringe ao reforço de circuitos existentes. Ela também envolve a poda sináptica, synaptic pruning, eliminação de conexões pouco utilizadas em favor da eficiência do processamento, a mielinização diferencial, aumento da bainha de mielina que reveste os axônios, acelerando a transmissão neural, e a reorganização de mapas corticais após lesão ou privação sensorial. Todos esses processos são modulados por fatores genéticos, hormonais, emocionais e ambientais. Berraid e Berraid, 2022, Bavelier et al., 2010. 3. O cérebro em constante transformação, implicações para a aprendizagem adulta. A compreensão moderna da neuroplasticidade desafia profundamente as concepções tradicionais sobre aprendizagem adulta. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, embora fundamental para a compreensão dos estágios infantis, estabelecia implicitamente limites para a transformação intelectual na vida adulta. De modo similar, algumas leituras superficiais da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner sugeriram perfis cognitivos relativamente fixos. A neurociência contemporânea oferece uma visão radicalmente mais otimista e dinâmica. O cérebro adulto, diante de estímulos adequados e experiências significativas, continua a se reorganizar de formas mensuráveis e funcionalmente relevantes. Doide, 2007, Loviden et al., 2013. Um conceito central nesse contexto é o de aprendizagem dependente de atividade, Activity Dependent Learning. Para que ocorram mudanças neuroplásticas duradouras, não basta a exposição passiva à informação, é necessário engajamento ativo, processamento elaborativo e, especialmente, repetição espacada, prática distribuída ao longo do tempo. Esse princípio, amplamente documentado pela psicologia cognitiva desde os estudos de Ebbinghaus sobre a curva do esquecimento no século XIX, encontra hoje seu substrato neurobiológico nos mecanismos de consolidação da memória de longo prazo dependentes do hipocampo e do neocórtex. Squire e Zola Morgan, 1991, Stickgold e Walker, 2013. O papel do sono na consolidação da aprendizagem e na neuroplasticidade merece atenção especial.
Estudos com neuroimagem demonstraram que durante o sono profundo, estágios de ondas lentas, ocorre a reativação e consolidação de traços de memória adquiridos durante a vigília. O sono REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, por sua vez, parece especialmente envolvido na integração de novos aprendizados com redes de conhecimento já estabelecidas, favorecendo a criatividade e a capacidade de resolver problemas de forma inovadora. Walker, 2017. Para líderes que frequentemente sacrificam o sono em prol de produtividade imediata, esses achados científicos têm implicações práticas e urgentes. O estresse crônico constitui um dos principais antagonistas da neuroplasticidade adaptativa. Quando o organismo é cronicamente exposto ao cortisol, hormônio do estresse, ocorrem alterações estruturais no hipocampo, incluindo redução do volume e comprometimento da neurogênese. Pesquisas de Sapolsky, 2004, documentaram extensamente os efeitos neurotóxicos do estresse prolongado, especialmente sobre regiões cerebrais fundamentais para a memória, a tomada de decisão e a regulação emocional. Em contextos de liderança, onde a pressão e a incerteza são constantes, a gestão do estresse deixa de ser uma questão de bem-estar subjetivo para tornar-se uma necessidade neurobiológica objetiva. Em contrapartida, o estresse agudo e moderado, denominado eustress na terminologia de Hanseley, pode ser neuroplasticamente benéfico. Níveis moderados de noradrenalina e dopamina liberados durante experiências desafiadoras ativam o córtex pré-frontal e fortalecem circuitos atencionais, potencializando a aprendizagem e a formação de memórias de alta saliência emocional. Arnstein, 2009. Isso explicaria por que experiências de aprendizagem que envolvem desafio genuíno, alguma dose de ambiguidade e consequências reais tendem a produzir aprendizados mais robustos e duradouros do que treinamentos em ambientes excessivamente confortáveis e previsíveis. 4. Neuroplasticidade e competências de liderança, uma relação bidirecional. As competências de liderança, comunicação, visão estratégica, empatia, tomada de decisão, influência, resiliência, gestão de equipes, têm correlatos neurobiológicos identificáveis. A neurociência da liderança, campo interdisciplinar emergente que integra neurociência cognitiva, psicologia social e comportamento organizacional, tem mapeado os substratos neurais associados às capacidades executivas críticas para o exercício eficaz da liderança. Waldman et al., 2011, Boyatzis, Smith e Blaise, 2006. O córtex pré-frontal, CPF, ocupa lugar central nesse mapeamento. Essa região, filogeneticamente mais recente e que nos humanos ocupa proporcionalmente maior volume do que em outras espécies, é responsável pelas funções executivas, planejamento, controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão. O CPF medial está especialmente associado à mentalização, à capacidade de inferir estados mentais, intenções e perspectivas de outros, competência essencial para líderes que necessitam compreender e motivar suas equipes. Fritz e Fritz, 2006. A empatia, considerada por muitos teóricos como a competência mais fundamental da liderança contemporânea, tem como substrato neural o chamado sistema de neurônios espelho. Descobertos por Rizzolatti e colaboradores na década de 1990 em macacos e subsequentemente identificados em humanos, os neurônios espelho são ativados tanto quando o indivíduo realiza uma ação quanto quando observa outra pessoa realizando a mesma ação. Esse mecanismo neural seria a base da imitação, da aprendizagem por observação e da ressonância emocional que caracteriza a empatia genuína. Rizzolatti e Craigero, 2004. Líderes que desenvolvem sistematicamente comportamentos empáticos podem, na perspectiva neuroplástica, estar fortalecendo os circuitos neurais correspondentes. A inteligência emocional, construto amplamente utilizado na literatura de liderança a partir dos trabalhos de Goleman, 1995, encontra hoje fundamentação neurocientífica sólida. A amígdala, estrutura límbica fundamental para o processamento de emoções, especialmente o medo e a ameaça, interage continuamente com o CPF em uma dinâmica de regulação mútua.
Líderes com maior capacidade de regulação emocional apresentam, em geral, maior atividade no CPF durante situações emocionalmente desafiadoras e menor reatividade amidalar. Davidson e Bagley, 2012. Essa competência de regulação emocional não é fixa, ela pode ser desenvolvida por meio de práticas deliberadas, e há evidências robustas de que intervenções como o mindfulness, atenção plena, produzem mudanças neuroplásticas mensuráveis nas regiões cerebrais associadas à regulação emocional. A resiliência, capacidade de se recuperar eficazmente após adversidades, é outra competência de liderança com correlatos neurobiológicos bem estabelecidos. Líderes resilientes apresentam maior conectividade funcional entre o CPF e o sistema límbico, maior ativação do núcleo accumbens, associado à motivação e à antecipação de recompensas, e padrões de resposta ao estresse que se normalizam mais rapidamente após a exposição ao estressor. Charney, 2004. Esses substratos neurais podem ser fortalecidos por meio de práticas como a revisão cognitiva, cognitive reappraisal, reinterpretação cognitiva de situações estressantes, a exposição gradual a desafios e o cultivo de relações de suporte social, elementos que encontram correlatos tanto na neurociência quanto nas melhores práticas de desenvolvimento de liderança. 5 condições que potencializam a neuroplasticidade em líderes. A neuroplasticidade não ocorre de forma homogênea em todos os contextos de aprendizagem. Pesquisas convergentes de diversas áreas identificam um conjunto de condições que potencializam significativamente a capacidade plástica do cérebro adulto. Compreender essas condições é essencial para o design de intervenções de desenvolvimento de liderança que sejam biologicamente informadas e, portanto, mais eficazes. A novidade e a complexidade constituem os primeiros e mais fundamentais catalisadores da neuroplasticidade. O sistema dopaminérgico, especialmente o circuito mesolímbico que conecta a área tegmental ventral ao núcleo accumbens e ao CPF, é ativado pela exposição a situações novas, inesperadas ou que exigem processamento mais elaborado. A dopamina liberada nesses contextos atua como sinal de modulação neuromodulação, processo pelo qual moléculas químicas influenciam a excitabilidade neuronal e a plasticidade sináptica, tornando o momento de aprendizagem mais propício à formação de memórias duradouras. Schultz, 2015. Rotinas excessivamente previsíveis e padronizadas, nesse sentido, privam o cérebro dos estímulos de novidade necessários para ativar esses circuitos neuromoduladores. A atenção seletiva e focalizada representa outra condição indispensável. Michael Merzenich e sua equipe demonstraram que mudanças plásticas duradouras no córtex ocorrem apenas quando o sujeito presta atenção ao estímulo sendo aprendido, condição denominada plasticidade dependente da atenção, Attention Dependent Plasticity. Treinamentos de liderança que não conseguem capturar e manter a atenção dos participantes, independentemente de quão bem estruturado seja seu conteúdo, têm seu impacto neuroplástico significativamente limitado. Merzenich, 2013. Isso reforça a necessidade de metodologias de desenvolvimento que gerem engajamento genuíno e imersão. O feedback imediato e específico é outro potencializador neuroplástico de primeira ordem. Quando um indivíduo recebe informação precisa sobre os resultados de suas ações, especialmente quando essa informação é suficientemente detalhada para permitir ajustes comportamentais, o circuito de aprendizagem por reforço, mediado pela dopamina e pelos gânglios da base, é ativado de forma ótima. Schultz, Dayan e Montag, 1997. Líderes que recebem feedback contínuo, seja por meio de avaliações 360 graus, de coaching executivo ou de revisões estruturadas de desempenho, têm maior probabilidade de consolidar aprendizados de forma duradoura. A segurança psicológica, conceito desenvolvido por M. Edmondson, 1999, no contexto das equipes de alto desempenho, também tem relevância neuroplástica direta. Quando um líder se percebe em um ambiente psicologicamente seguro, com tolerância ao erro e abertura para o questionamento, seu sistema nervoso autônomo tende a manter-se em estado de ativação parasimpática predominante, estado em que o CPF funciona de maneira otimizada.
Em contraste, ambientes de ameaça constante ativam respostas de luta ou fuga, com predomínio simpático, que limitam o processamento cortical superior e, consequentemente, a capacidade de aprendizado sofisticado. Rock, 2009, Edmondson e Ley, 2014. O exercício físico aeróbico merece destaque especial como catalisador da neuroplasticidade. Estudos consistentes demonstram que a prática regular de exercício físico aumenta os níveis cerebrais do fator neurotrófico derivado do cérebro, Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, proteína que atua como fertilizante neural, promovendo a sobrevivência e o crescimento de neurônios, especialmente no hipocampo. Kotiman e Berchtold, 2002, Van Prague, 2008. Líderes que mantêm rotinas regulares de atividade física apresentam, em média, melhor desempenho em tarefas que exigem memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão, exatamente as funções mais demandadas no exercício da liderança. A meditação de atenção plena, Mindfulness Meditation, amplamente estudada por Sarah Lazar, Richard Davidson e John Kabat-Zinn, entre outros, produz mudanças neuroplásticas mensuráveis após períodos relativamente curtos de prática regular. Estudos com neuroimagem revelaram que praticantes regulares de mindfulness apresentam maior espessura do córtex insular anterior, associado à consciência interoceptiva e à empatia, maior volume do CPF e maior conectividade funcional entre regiões cerebrais associadas à regulação emocional e à tomada de decisão. Rosell et al., 2011, Lazar et al., 2005. Para líderes, a prática de mindfulness representa uma tecnologia de otimização neural com custo de implementação relativamente baixo e impacto demonstrável em métricas de liderança. 6. Aprendizagem deliberada e o desenvolvimento neural da excelência em liderança. O conceito de prática deliberada, desenvolvido pelo pesquisador sueco K. Anders Ericsson a partir de décadas de estudo sobre o desenvolvimento da expertise em diversas áreas, oferece uma estrutura poderosa para entender como líderes podem sistematicamente desenvolver competências de alto nível. Ericsson, 1993, demonstrou que a excelência em domínios complexos não é primariamente uma questão de talento inato, mas de prática específica, orientada por objetivos claros, com feedback imediato e contínua expansão dos desafios para além da zona de conforto. Sob a perspectiva neuroplástica, a prática deliberada aciona os mecanismos de potenciação sináptica de longa duração e, ao longo do tempo, produz tanto aumento da eficiência das redes neurais já existentes quanto formação de novas conexões que permitem o processamento mais refinado e automatizado das habilidades praticadas. A mielinização progressiva dos axônios envolvidos nos circuitos de habilidade, processo que pode continuar até a quarta e quinta décadas de vida, explica em parte por que líderes experientes frequentemente processam situações complexas com maior eficiência e menor custo cognitivo do que profissionais menos experientes. Fields, 2008. A zona de desenvolvimento proximal, conceito proposto por Lev Vygotsky para descrever a região de aprendizagem situada entre o que o indivíduo pode realizar de forma autônoma e o que pode realizar com suporte adequado, encontra correspondência neurobiológica direta na noção de desafio ótimo. Para que ocorra plasticidade adaptativa máxima, o nível de dificuldade da tarefa deve ser calibrado de forma precisa. Tarefas excessivamente fáceis não ativam suficientemente os circuitos neuromoduladores, enquanto tarefas excessivamente difíceis geram sobrecarga cognitiva e resposta de estresse que limitam a plasticidade. Vygotsky, 1978, Deci e Ryan, 2000. O coaching executivo, quando estruturado segundo princípios neurocientificamente informados, constitui uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento neuroplástico de líderes. Um processo de coaching bem conduzido proporciona os elementos neuroplasticamente críticos, atenção focalizada sobre comportamentos e padrões de pensamento específicos, desafio calibrado dentro da zona de desenvolvimento proximal, feedback imediato e específico, segurança emocional que mantém o CPF em funcionamento ótimo, e espaçamento temporal adequado entre sessões para permitir a consolidação dos aprendizados. Grant, 2012, Rock e Schwartz, 2006.
Os programas de mentoria formal, especialmente aqueles que envolvem relações de alta qualidade entre líderes sênior e profissionais em desenvolvimento, também têm respaldo neurobiológico. A observação de modelos mais competentes ativa o sistema de neurônios espelho, facilitando a aprendizagem por observação implícita. Além disso, relações de mentoria bem-sucedidas ativam o sistema de apego, especialmente o circuito mediado pela ocitocina, gerando o estado de segurança emocional que é neuroplasticamente favorável à aprendizagem. Allen et al., 2004, Boyatzis et al., 2012. 7. O papel das emoções na neuroplasticidade e na aprendizagem de liderança. A neurociência afetiva, campo pioneirado por pesquisadores como Antônio Damasio e Joseph Ledoux, revolucionou a compreensão da relação entre emoção, cognição e aprendizagem. A hipótese do marcador somático, proposta por Damasio, 1994, postula que as emoções não são perturbações do pensamento racional, mas sinais biológicos essenciais para a tomada de decisão eficaz. Danos às regiões pré-frontais ventromediais, que integram processamento emocional e cognitivo, resultam em incapacidade de tomar decisões adaptativas, mesmo preservando capacidades lógico-analíticas intactas, evidência contundente de que emoção e razão são, do ponto de vista neural, inseparáveis. Do ponto de vista da neuroplasticidade, as emoções funcionam como marcadores de saliência que modulam a força da consolidação mnemônica. Eventos emocionalmente carregados são, em geral, mais bem lembrados do que eventos emocionalmente neutros, fenômeno que reflete a ação da amígdala sobre os processos de consolidação hipocampal. M.C. Gaug, 2000. Líderes que participam de experiências de desenvolvimento emocionalmente significativas, não apenas intelectualmente estimulantes, mas também afetivamente envolventes, têm maior probabilidade de incorporar os aprendizados de forma duradoura e transferível para a prática cotidiana. A teoria polivagal de Stephen Porges, 2011, oferece outro ângulo relevante. Porges propôs que o sistema nervoso autônomo humano possui 3 estados funcionais hierarquicamente organizados: o estado ventrovagal, segurança e conexão social; o estado simpático, mobilização, luta ou fuga; e o estado dorsovagal, imobilização, congelamento. A aprendizagem sofisticada, o engajamento social pleno e a criatividade são possíveis primariamente no estado ventrovagal. Ambientes organizacionais que cronicamente ativam os estados de ameaça, por meio de lideranças intimidadoras, culturas punitivas ou instabilidade extrema, não apenas prejudicam o bem-estar dos colaboradores, mas comprometem objetivamente sua capacidade neurobiológica de aprender e inovar. Para líderes, a implicação é duplamente significativa. Em primeiro lugar, precisam gerenciar seu próprio estado nervoso autônomo para manterem-se em condições de aprendizagem e tomada de decisão ótimas. Em segundo lugar, têm responsabilidade direta sobre o estado neurofisiológico coletivo de suas equipes. Líderes cujo estilo de atuação ativa cronicamente os sistemas de ameaça dos colaboradores, ainda que com a intenção de elevar desempenho, produzem exatamente o efeito contrário, reduzem a capacidade neurobiológica de aprendizagem, inovação e colaboração de suas equipes. Boyatzis e McKee, 2005, Rock, 2009. 8. Neuroplasticidade, identidade de liderança e transformação pessoal. A identidade de liderança, o conjunto de crenças, valores, narrativas e esquemas cognitivos pelos quais um indivíduo se compreende como líder, tem substrato neurobiológico no que os neurocientistas denominam memória autobiográfica e self-narrativo. Essas estruturas de identidade, embora dotadas de estabilidade relativa, são também neuroplasticamente maleáveis. Processos de desenvolvimento de liderança que operam apenas no nível do comportamento observável, sem abordar as estruturas de identidade subjacentes, tendem a gerar mudanças superficiais e pouco duradouras. 2015, Siegel, 2010. O trabalho de Richard Boyatzis sobre desenvolvimento intencional, Intentional Change Theory, teoria da mudança intencional, propõe um modelo de transformação de liderança em 5 descobertas: o eu ideal, o eu real, a agenda de aprendizagem, experimentação e prática, e relações de suporte.
Esse modelo tem paralelos neurocientíficos interessantes. A ativação do estado de eu ideal, que Boyatzis associa ao sistema de recompensa e à rede de modo default do cérebro, cria um campo motivacional neurobiologicamente favorável à mudança, em contraposição à ativação do estado de ansiedade e ameaça que frequentemente acompanha o foco exclusivo no eu real deficitário. Boyatzis, 2006, Jacques et al., 2013. O papel das narrativas na neuroplasticidade de liderança merece destaque. Pesquisas em neurociência cognitiva demonstraram que o processamento narrativo ativa redes neurais distribuídas de forma muito mais ampla do que o processamento de informações factuais desconexas, fenômeno conhecido como acoplamento neural, neural coupling. Quando um líder constrói ou reconstrói narrativas sobre sua trajetória, seus valores e sua visão de futuro, está literalmente reorganizando redes de associação neural que sustentam sua identidade e seu comportamento. Técnicas de desenvolvimento de liderança que utilizam storytelling, narração de histórias, reflexão biográfica e journaling estruturado, escrita reflexiva em diário, têm, portanto, fundamento neurobiológico além do psicológico. Rayson et al., 2012, Pennebaker e Smith, 2016. A plasticidade da identidade de liderança é também evidente em estudos sobre a síndrome do impostor, a crença, frequente entre líderes de alto desempenho, de que seu sucesso é imerecido ou que serão eventualmente desmascarados como incompetentes. Essa síndrome tem correlatos neurológicos nos padrões de ativação do CPF medial e nas redes de ruminação que compõem o sistema de default. Intervenções cognitivo-comportamentais, práticas de autocompaixão e processos de coaching voltados para a reprogramação dessas narrativas limitantes podem produzir mudanças neuroplásticas mensuráveis nos padrões de autopercepção e, consequentemente, no comportamento de liderança. Clancy e Imes, 1978, Neff, 2011. 9. Design de programas de desenvolvimento de liderança baseados em neuroplasticidade. Traduzir os princípios da neuroplasticidade em práticas concretas de design de programas de desenvolvimento de liderança é o desafio central da neurociência aplicada às organizações. Um conjunto crescente de literatura especializada tem proposto diretrizes baseadas em evidências para esse fim. Rock e Schwartz, 2006, Gentry, 2016, Zhu, 2002. O primeiro princípio de design é a priorização de experiências desafiadoras sobre exposição passiva à informação. O modelo 70-20-10 de desenvolvimento de liderança, segundo o qual 70% do desenvolvimento ocorre por meio de experiências desafiadoras no trabalho, 20% por meio de relações, feedback, coaching, mentoria, e apenas 10% por meio de educação formal, encontra suporte em pesquisas sobre aprendizagem experiencial e neuroplasticidade dependente da atividade. Lombardo e Eichinger, 1996. Programas excessivamente centrados em conteúdo instrucional, sem espaço para experimentação, prática e reflexão, tendem a produzir aprendizados declarativos sem impacto neuroplástico duradouro. O segundo princípio é a integração de emoção e cognição nas metodologias de desenvolvimento. Intervenções que geram apenas processamento intelectual, sem envolvimento emocional significativo, ativam redes de memória declarativa que têm menor probabilidade de se traduzir em mudanças comportamentais duradouras. Abordagens que combinam reflexão analítica com experiências emocionalmente ressonantes, como estudos de caso de alto impacto, simulações imersivas, teatro corporativo e feedback multisource, criam condições neurobiológicas mais favoráveis à consolidação e transferência de aprendizados. Zhu, 2002, e Mordino Yang e Damasio, 2007. O terceiro princípio é o espaçamento temporal das intervenções. A prática distribuída, na qual o mesmo conteúdo ou habilidade é revisitado repetidamente ao longo de períodos estendidos de tempo, é neurobiologicamente superior à prática maciça ou massage practice em termos de consolidação de memória de longo prazo. Programas de desenvolvimento de liderança que oferecem módulos intensivos únicos, sem mecanismos de reforço, revisão e aplicação prática entre as sessões, têm eficácia limitada.
Formatos de desenvolvimento que incluem ciclos iterativos de aprendizagem, prática, reflexão e retorno ao ciclo são mais alinhados com os mecanismos neurobiológicos de consolidação, Cepeda et al., 2006, Carey, 2014. O quarto princípio é a individualização do desafio. Uma vez que o funcionamento ótimo da neuroplasticidade depende de desafio calibrado à zona de desenvolvimento proximal de cada indivíduo, programas de desenvolvimento que oferecem a mesma experiência padronizada para todos os participantes são inerentemente subótimos do ponto de vista neurobiológico. Tecnologias de aprendizagem adaptativa, coaching individualizado e abordagens de desenvolvimento baseadas em forças, Strengths-Based Development, representam movimentos na direção da personalização necessária para maximizar o impacto neuroplástico. Grant, 2012, Buckingham e Clifton, 2001. O quinto princípio é a criação de ambientes organizacionais neuroplasticamente favoráveis. Mesmo as mais avançadas intervenções de desenvolvimento terão impacto limitado se o ambiente organizacional no qual os líderes operam cotidianamente for marcado por ameaça crônica, ausência de psicológica segurança e privação de oportunidades de aprendizagem. A cultura organizacional, o conjunto de normas, valores, comportamentos e estruturas que definem como as pessoas se relacionam e trabalham, pode ser neuroplasticamente facilitadora ou inibitória. Organizações que cultivam curiosidade intelectual, tolerância ao erro, aprendizagem colaborativa e espaço para reflexão estruturada criam as condições ambientais para o florescimento neuroplástico contínuo de seus líderes. Edmondson, 1999, Senge, 1990. 10 evidências científicas recentes, intervenções validadas para o desenvolvimento neuroplástico de líderes. O corpus de pesquisa sobre intervenções de desenvolvimento de liderança com respaldo neurocientífico tem crescido de forma acelerada na última década. Algumas abordagens merecem destaque especial por sua base de evidências. O programa Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, redução do estresse baseada em atenção plena, desenvolvido por John Kabat-Zinn na Universidade de Massachusetts, foi originalmente concebido para populações clínicas, mas ganhou espaço crescente no desenvolvimento de liderança executiva. Estudos randomizados controlados demonstraram que o MBSR produz, após 8 semanas de prática regular, reduções mensuráveis na densidade do tecido da amígdala, aumento da espessura cortical nas regiões de regulação emocional e melhoras significativas em métricas de atenção, resiliência e bem-estar reportado, todas relevantes para a eficácia de liderança. Rosell et al., 2011, Kabat-Zinn, 2003. O programa de neurociência aplicada à liderança desenvolvido pelo Neuroleadership Institute, fundado por David Rock e Al Ringleb, sistematiza descobertas da neurociência cognitiva em aplicações práticas para o desenvolvimento organizacional. O modelo SCARF, acrônimo em inglês para status, status social, certainty, certeza, previsibilidade, autonomia, relatedness, pertencimento, e fairness, justiça, mapeia 5 domínios sociais que ativam respostas neurais de ameaça ou recompensa, fornecendo uma estrutura diagnóstica e prescritiva para o design de ambientes e práticas de liderança neuroplasticamente saudáveis. Rock, 2008. Pesquisas de Boyatzis, já que colaboradores utilizando fMRI demonstraram que líderes em diálogos de coaching voltados ao estado de eu ideal e visão positiva de futuro, denominados PE, Positive Emotional Attractor, atrator emocional positivo, apresentam ativação diferencial de redes neurais associadas à abertura, curiosidade e motivação intrínseca, em contraste com diálogos voltados exclusivamente à análise de deficiências e problemas, denominados NEA, Negative Emotional Attractor, atrator emocional negativo, que ativam primariamente circuitos de ameaça e evitação. Jacques et al., 2013, Boyatzis et al., 2012. Esses achados têm implicações diretas para o design de processos de avaliação de desempenho, feedback e coaching nas organizações. Estudos sobre aprendizagem baseada em simulação e realidade virtual têm aberto novas perspectivas para o desenvolvimento neuroplástico de competências de liderança em ambientes seguros.
A imersão em cenários simulados de liderança ativa circuitos neurais semelhantes aos ativados em situações reais, permitindo a prática deliberada e o feedback imediato sem os riscos e custos associados ao aprendizado exclusivamente na prática real. Kolbe, 1984, Dreyfus e Dreyfus, 1986. O potencial dessas tecnologias para acelerar o desenvolvimento neuroplástico de líderes está apenas começando a ser explorado sistematicamente pela pesquisa científica. Conclusão: este artigo demonstrou que a neuroplasticidade constitui o substrato biológico fundamental sobre o qual se edificam os processos de aprendizagem contínua e desenvolvimento de competências de liderança ao longo da vida. A revisão da literatura científica evidenciou que o cérebro adulto preserva capacidade robusta de reorganização estrutural e funcional, contrariando concepções antiquadas de rigidez cerebral pós-infância, e que essa capacidade pode ser sistematicamente potencializada por meio de condições e práticas específicas. Os principais achados indicam que os mecanismos neuroplásticos, incluindo potenciação sináptica, neurogênese, mielinização e reorganização de mapas corticais, sustentam a aquisição e consolidação de competências de liderança, condições como novidade, atenção focalizada, feedback imediato, segurança psicológica, exercício físico e mindfulness são catalisadores cientificamente validados da neuroplasticidade em líderes adultos. O estresse crônico e ambientes de ameaça constituem antagonistas neurobiológicos da aprendizagem eficaz e da plasticidade adaptativa. E a identidade de liderança, sustentada por redes de memória autobiográfica e narrativa, ela mesma neuroplasticamente maleável e pode ser intencionalmente transformada por meio de práticas reflexivas e de coaching. Do ponto de vista das implicações práticas, os achados desta pesquisa apontam para a necessidade de um redesenho fundamental na forma como as organizações estruturam seus programas de desenvolvimento de liderança. Programas centrados exclusivamente em exposição instrucional passiva e conteúdo declarativo têm impacto neuroplástico limitado. Abordagens mais eficazes devem combinar experiências desafiadoras calibradas, feedback contínuo, espaçamento temporal das intervenções, integração emocional e cognitiva, e criação de ambientes organizacionais neuroplasticamente favoráveis. As implicações teóricas do estudo contribuem para o fortalecimento de um campo interdisciplinar emergente, a neurociência da liderança, que integra descobertas das neurociências cognitiva e afetiva com o corpo de conhecimento acumulado pela psicologia organizacional e pelas ciências da educação. Essa integração é necessária e urgente. A complexidade dos desafios que a liderança contemporânea enfrenta demanda abordagens de desenvolvimento igualmente sofisticadas, enraizadas na compreensão profunda do funcionamento do cérebro humano. Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem líderes em programas de desenvolvimento neurocientificamente informados e mensurem mudanças neuroplásticas com neuroimagem funcional e estrutural, a investigação das diferenças individuais na resposta neuroplástica a intervenções de desenvolvimento de liderança, com atenção a fatores genéticos, epigenéticos e históricos, o desenvolvimento e validação de instrumentos psicométricos capazes de capturar mudanças em competências de liderança associadas a processos neuroplásticos. E a análise comparativa da eficácia de diferentes modalidades de desenvolvimento de liderança, coaching, mentoria, treinamentos experienciais, mindfulness, simulações, sob a perspectiva dos mecanismos neuroplásticos ativados. Conclui-se que investir no desenvolvimento neuroplástico de líderes não é um luxo organizacional, mas uma necessidade estratégica em um mundo que exige capacidade de aprendizagem contínua, adaptação ágil e inovação constante. Líderes que compreendem e cultivam a neuroplasticidade de seus próprios cérebros tornam-se agentes mais eficazes de transformação pessoal, organizacional e social, propósito central de toda liderança genuinamente significativa. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Allen, T. D. et al. Career Benefits Associated with Mentoring for Proteges, a Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, v. 89, número 1, p.
127 a 136, 2004. 2. Arnstein, A. F. T. Stressing alien pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nature Reviews Neuroscience, v. 10, número 6, p. 410 a 422, 2009. 3. Bavelie, D. et al. Removing Brakes on Adult Brain Plasticity, from Molecular to Behavioral Interventions. Journal of Neuroscience, v. 30, número 45, p. 14964, 14971, 2010. 4. Behride, P. G. Behride, A. Neuroplasticity and its Applications in Medicine. Handbook of Clinical Neurology, v. 184, p. 3 a 24, 2022. 5. Bliss, T. V. Lomo, T. Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anesthetized habit following stimulation of the perforant path. The Journal of Physiology, v. 232, número 2, p. 331 a 356, 1973. 6. Boyatzis, R. E. An Overview of Intentional Change from a Complexity Perspective. Journal of Management Development, v. 25, número 7, p. 607 a 623, 2006. 7. Boyatzis, R. E. McKee, A. Resonant Leadership, Renewing Yourself and Connecting with Others through Mindfulness, Hope, and Compassion. Boston, Harvard Business School Press, 2005. 8. Boyatzis, R. E. Smith, M. L. Blaise, N. Developing Sustainable Leaders Through Coaching and Compassion. Academy of Management Learning e Education, v. 5, número 1, p. 8 a 24, 2006. 9. Boyatzis, R. E. et al. Examination of the Neural Substrates Activated in Memories of Experiences with Resonant and Dissonant Leaders. The Leadership Quarterly, v. 23, número 2, p. 259 a 272, 2012. 10. Buckingham, M. Clifton, D. O. Now, Discover Your Strengths. New York, Free Press, 2001. 11. Carey, B. How We Learn, The Surprising Truth About When, Where, and Why It Happens. New York, Random House, 2014. 12. Cepeda, N. J. et al. Distributed Practice in Verbal Recall Tasks, A Review and Quantitative Synthesis. Psychological Bulletin, v. 132, número 3, p. 354 a 380, 2006. 13. Charney, D. S. Psychobiological Machine SMS of Resilience and Vulnerability, Implications for Successful Adaptation to Extreme Stress. American Journal of Psychiatry, v. 161, número 2, p. 195 a 216, 2004. 14. Clancy, P. R. Imes, S. A. The Imposter Phenomenon in High Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Intervention. Psychotherapy, Theory, Research e Practice, v. 15, número 3, p. 241 a 247, 1978. 15. Kotman, C. W. Berchtold, N. C. Exercise, a Behavioral Intervention to Enhance Brain Health and Plasticity. Trends in Neurosciences, v. 25, número 6, p. 295 a 301, 2002. 16. Damasio, A. R. Descartes, Error, Emotion, Reason, and the Human Brain. New York, Putnam, 1994. 17. Davidson, R. J. Bagley, S. The Emotional Life of Your Brain. New York, Hudson Street Press, 2012. 18. DC, E. L. Ryan, R.
M. D. What, and, why, of goal pursuits, human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, v. 11, número 4, p. 227 a 268, 2000. 19. Doide, N. The Brain That Changes Itself, Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science. New York, Viking, 2007. 20. Dreyfus, H. L. Dreyfus, S. E. Mind Over Machine, The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. New York, Free Press, 1986. 21. Edmondson, A. C. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, v. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. 22. Edmondson, A. C. Lei, Z. Psychological Safety, The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, v. 1, p. 23 a 43, 2014. 23. Erickson, K. A. Cramp, R. T. Task Homer, C. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Psychological Review, v. 100, número 3, p. 363 a 406, 1993. 24. Erickson, P. S. et al. Neurogenesis in the Adult Human Hippocampus. Nature Medicine, v. 4, número 11, p. 1313 a 1317, 1998. 25. Fields, R. D. White Matter in Learning, Cognition and Psychiatric Disorders. Trends in Neurosciences, v. 31, número 7, p. 361 a 370, 2008. 26. Fritz, C. D. Fritz, U. The Neural Basis of Mentalism. Neuron, v. 50, número 4, p. 531 a 534, 2006. 27. Gentry, W. A. Be the Boss Everyone Wants to Work For, A Guide for New Leaders. Oakland, Berrett Kohler Publishers, 2016. 28. Goleman, D. Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than It. New York, Bentham Books, 1995. 29. Grant, A. M. An Integrated Model of Goal-Focused Coaching, An Evidence-Based Framework for Teaching and Practice. International Coaching Psychology Review, v. 7, número 2, p. 146 a 165, 2012. 30. Reisson, U. et al. Brain-to-Brain Coupling, A Mechanism for Creating and Sharing a Social World. Trends in Cognitive Sciences, v. 16, número 2, p. 114 a 121, 2012. 31. Rosell, B. K. et al. Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Gray Matter Density. Psychiatry Research, Neuroimaging, v. 191, número 1, p. 36 a 43, 2011. 32. I/H. Act Like a Leader, Think Like a Leader. Boston, Harvard Business Review Press, 2015. 33. Imordino Young, M. H. Damasio, A. We Feel, Therefore We Learn, The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education. Mind, Brain, and Education, v. 1, número 1, p. 3 a 10, 2007. 34. Jack, A. I. et al. Visioning in the Brain, An fMRI Study of Inspirational Coaching and Mentoring. Social Neuroscience, v. 8, número 4, p. 369 a 384, 2013. 35. Kabat-Zinn, J.
Mindfulness-Based Interventions in Context, Past, Present, and Future. Clinical Psychology, Science and Practice, v. 10, número 2, p. 144 a 156, 2003. 36. Kandel, E. R. The Molecular Biology of Memory Storage, A Dialogue Between Genes and Synapses. Science, v. 294, número 5544, p. 1030 a 1038, 2001. 37. Kolbe, B. Uishal, I. Q. Brain Plasticity and Behavior. Annual Review of Psychology, v. 49, p. 43 a 64, 1998. 38. Lazar, S. W. et al. Meditation Experiences Associated with Increased Cortical Thickness. Neuroreport, v. 16, número 17, p. 1893 a 1897, 2005. 39. Lombardo, M. M. Eichinger, R. W. The Career Architect Development Planner. Minneapolis, Lominger, 1996. 40. Loviden, M. et al. Structural Brain Plasticity in Adult Learning and Development. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 37, número 9, p. 2296-2310, 2013. 41. Maguire, E. A. et al. Navigation Related Structural Change in the Hippocampus of Taxi Drivers. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 97, número 8, p. 4398-4403, 2000. 42. M. Segalg, J. L. Memory, A Century of Consolidation. Science, v. 287, número 5451, p. 248 a 251, 2000. 43. Merzenich, M. M. et al. Topographic Reorganization of Somatosensory Cortical Areas 3B and 1 in Adult Monkeys Following Restricted Deafferentation. Neuroscience, v. 8, número 1, p. 33 a 55, 1984. 44. Merzenich, M. M. Softwired, How the New Science of Brain Plasticity Can Change Your Life. São Francisco, Parnassus Publishing, 2013. 45. Neff, K. D. Self-Compassion, Self-Esteem, and Well-Being. Social and Personality Psychology Campus, v. 5, número 1, p. 1 a 12, 2011. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se, #estudando como ou sempre aprendendo como nunca.